por Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Sentados. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, apenas de forma didática, gostaria de dividir a nossa meditação em 3 partes. O sentido desta festa em relação às suas raízes teológicas, portanto o passado, o sentido desta festa no presente e o sentido desta festa como profecia que olha para o futuro. Vamos iniciar olhando para a festa que recupera elementos importantes do passado. A Páscoa. A Páscoa tem toda uma história belíssima de fé de um povo e ao mesmo tempo do carinho de Deus para com esse povo. O povo hebreu no Egito, pedindo a Deus que o libertasse da escravidão, e Deus vai então atender esse povo, e como símbolo dessa libertação, vai propor uma ceia, cujo alimento principal é o cordeiro, e esse cordeiro recorda o Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também a festa recorda o sangue do Cordeiro, aquele sangue que era colocado nos umbrais das portas onde viviam os hebreus. Esse sangue libertou as famílias, os primogênitos da morte. Então a Páscoa é de fato uma memória de libertação, de graça, de bênção,
Deus que se faz presente na vida do povo, caminha com o seu povo pelo deserto, indo à frente de uma nuvem e mostrando o caminho da libertação. Mas também nos recorda o maná, o alimento descido do céu. Durante tantos anos, o povo hebreu viveu no deserto e Deus os alimentou com o maná. A primeira leitura fala também do sacerdote e rei Melquisedeque, que vai trazer pão e vinho, vai abençoar o pão e vinho, e essa bênção se estende a toda a geração de Abraão. Momento de fé e de esperança. Então, a Eucaristia é uma festa que é rica em história, em conquistas. A Páscoa, de fato, é conhecida como Haggadah na língua hebraica. A história que deve ser contada para as novas gerações. Viver a história é entender o presente. E por isso, a preocupação dos judeus, ainda hoje, em transmitir aos seus filhos a história de bênçãos e graças que receberam do Senhor. E através deles nós também recebemos. Então aqui está um pouco o passado, as raízes da Eucaristia. Mas não podemos esquecer que Jesus, ao celebrar a Páscoa na Quinta-feira Santa, Ele reuniu toda esta história e transformou no corpo e no seu sangue. Jesus, ao tomar o pão, este pão se torna seu corpo. E ao tomar o vinho, esse vinho se torna o seu sangue. Ele atualizou. Ele trouxe para o presente toda a vida de fé e de esperança do povo. Fazer isto em memória de mim. E é um sacrifício incruento, porque ainda ele não morreu na cruz. Cruento é quando morre na cruz. E aqui sobre a mesa da Santa Ceia, naquela quinta-feira, ele realizou o sacrifício incruento. Sacrifício esse que se renova, se torna presente em cada missa. Cada missa que o sacerdote celebra é a celebração da memória, do memorial daquela primeira missa que Jesus celebrou com os discípulos. Podemos até dizer que é apenas um sacrifício que se renova, que se torna presente. E por isso, ao celebrarmos a Eucaristia, nós estamos renovando a memória, a aliança que Jesus estabeleceu conosco há 2000 anos atrás. Cada missa, cada Eucaristia, de fato, nós não apenas